Está connosco Miguel Santos, é médico cardiologista de intervenção, faz parte da Comissão Científica da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, que promove esta campanha Cada Segundo Conta. Para dar um mote à nossa conversa, vamos ver algumas imagens desta campanha. Dor no peito, suores, náuseas, vômitos. Falta de ar e ansiedade são sintomas de alarme para o infarto agudo do miocárdio. Não ignore estes sintomas. Ligue rapidamente o 112 e siga as instruções que lhe forem dadas. Um infarto agudo do miocárdio, cada segundo conta. Está então dado o mote para a nossa conversa. Miguel Santos, seja muito bem-vindo ao Saúde em Dia, de novo ao canal S+. Esta campanha diz tudo, cada segundo conta. É verdade. Obrigado, Pedro, e obrigado também ao Saúde em Dia por me receberem. Esta campanha, cada segundo conta, o nome diz tudo. Quando há uma situação de infarto agudo do miocárdio, o tratamento tem que ser o mais atempado possível, porque a cada segundo começam a morrer as células cardíacas. Elas, quando morrem, já não recuperam e há um risco de morte súbita muito alto até a pessoa chegar ao hospital. E, portanto, é essencial que a pessoa chegue rapidamente ao hospital e ao hospital certo. E o caminho deve ser através do 112. E já lá vamos. Primeiro, tudo explicar o que é o infarto agudo do miocárdio, porque as pessoas utilizam muito a palavra infarto, mas, se calhar, não sabem do que é que estão a falar. Sim. Na linguagem mais comum, infarto agudo do miocárdio é o termo médico e as pessoas usam geralmente como equivalente a ataque cardíaco. Em que é que isto consiste? O coração é um músculo que bombeia sangue para o corpo todo, através das artérias, e ele tem, por ser um músculo, precisa também de sangue e tem umas artérias que vão para si próprio, que são as coronárias. Quando há um entupimento que surge subitamente nestas coronárias, o sangue deixa de passar para essa parte do coração, o músculo cardíaco começa a morrer e, portanto, há que abrir rapidamente essa artéria coronária. Porque se esse entupimento se mantiver, de facto, as células morrem e depois não voltam a... As células morrem, a pessoa pode ter uma arritmia e morrer subitamente enquanto está a decorrer um infarto. E se não tem essa arritmia, o que acontece é que o músculo cardíaco fica muito fraquinho e a pessoa depois vive uma vida condicionada por insuficiência cardíaca, por cansaço, pernas inchadas, dificuldade em fazer as suas atividades. Vimos alguns desses sintomas explicados por pessoas, por exemplo, como o António Sala, que esteve no nosso programa Pura Vida não há muito tempo, a referir, de facto, estes sintomas do infarto agudo do miocárdio. Sim, os sintomas são... O principal sintoma é um desconforto no peito. Não precisa de ser dor, pode ser às vezes um aperto, uma sensação de queimadura, que geralmente é sentida no centro do peito, que pode ir ou não para os braços, para as costas ou até para a região do pescoço e que dura mais de 10 a 15 minutos e acompanha-se de mal-estar e de suor. Em algumas pessoas, sobretudo se forem pessoas mais idosas, às vezes é apenas uma sensação de falta de ar e de cansaço intenso, também acompanhada desses suores e desse mal-estar. Podemos falar de grupos de risco quando falamos de infarto agudo do miocárdio? Sim, naturalmente que sim. O risco aumenta com a idade, começa a aumentar logo a partir dos 40 anos. E aumenta mais cedo nos homens do que nas mulheres. Geralmente 10 anos mais cedo nos homens. Depois há outros fatores que aumentam a probabilidade de se vir a ter um problema de saúde do âmbito cardiovascular, como sejam a hipertensão, a diabetes, o colesterol elevado, o tabagismo e o sedentarismo, portanto a falta de atividade física. Portanto, são aspectos que podemos mudar e já vamos perceber daqui a pouco como. Perante um infarto agudo do miocárdio, o que fazer? Já disse há pouco, ir sempre ao hospital o mais rapidamente possível. Antes de ir ao hospital, sei que temos de fazer outra coisa. Sim, isso é uma mensagem que é muito importante, que é, nem todos os hospitais têm as equipas e os equipamentos necessários para tratar um infarto. E
Infelizmente, em Portugal, mais de metade das pessoas têm tendência a, quando até identifica que os sintomas possam ser de infarto, a ter tendência a deslocar-se pelos seus próprios meios, ou de táxi, ou no seu próprio carro, ou contactando os bombeiros para o hospital. Isto o que faz é que metade das vezes as pessoas vão para um hospital onde não têm a possibilidade de ser tratadas, têm que ser transferido para outro hospital e isso demora depois o dobro do tempo do que se tivessem ligado para o 112. E perderam todos os segundos que contam. Sim. Perderam, em média, mais de 2 horas em que se podia ter salvo o músculo cardíaco nesse período. E, portanto, num país onde há problemas identificados no sistema de saúde, temos um serviço de luxo que é o 112, ligamos e se houver indicação para enviar meios, sai um carro com um médico, um enfermeiro, que faz o exame que é necessário para identificar o problema, que é o eletrocardiograma, que é aquele exame que já muitas pessoas têm, com umas ventosas colocadas no peito, e que nos diz se deve fazer o tratamento emergente ou se pode fazer um tratamento mais atempado. Se houver necessidade de tratamento emergente, leva para o hospital correto. E que tratamentos são esses? Esses 2 tipos de tratamento, Sim. conforme a gravidade da situação? Sim. Quando há alterações desse tal eletrocardiograma que dizem que é o infarto mais grave, é preciso abrir a artéria imediatamente. Na maior parte do país, isto deve ser feito através de um exame chamado cateterismo cardíaco, em que, de uma forma simples, através ou do punho ou da virilha, se insere um tubo de plástico fininho, chamado um catéter, daí chamar-se cateterismo, que vai até ao coração, entra dentro dessas artérias do coração, chamadas as coronárias, e faz o desentupimento dessa artéria coronária, deixando lá colocado uma malha metálica chamada um stent, que é muito fininha, é da espessura de um cabelo, mais ou menos, e que mantém a artéria aberta. Como é que se guia esse... Pergunta muito prática, muito objetiva. Como é que se guia esse catéter até ao local desejado, portanto, a artéria Sim, no coração? a única forma de o fazer é utilizando raio-x para ver o catéter a subir, para a pessoa que está a ter o infarto, essa radiação que apanha é amplamente justificada. No caso dos médicos que fazem esse tratamento todos os dias, usam um avental de chumbo para se protegerem. Falámos então dos casos mais graves, que é preciso uma atuação imediata e cada segundo conta, nunca é demais referi-lo. O outro tratamento com menos gravidade, como é que é feito? Portanto, na maior parte dos casos de infarto, a estratégia é sempre fazer medicação e cateterismo. No caso destes infartos mais graves, a medicação, digamos que é ineficaz e, portanto, é preciso começar pelo cateterismo. Nas outras situações de infartos, quer dizer, os graves são todos, mas a medicação é suficiente e podemos fazer o cateterismo apenas após 1, 2 ou 3 dias. Por rotina, um doente que tem um infarto faz cateterismo. Resolvida a situação, felizmente, que cuidados é que são necessários ter depois, após o infarto e depois de ele estar resolvido através do cateterismo ou através da medicação? É uma pergunta muito importante. Esta intervenção, o cateterismo, é apenas uma peça do puzzle do tratamento. Esta doença que provoca o infarto chama-se aterosclerose, portanto, consiste na acumulação nas artérias de gordura ao longo dos anos e, portanto, ela começou anos antes e, portanto, vai continuar a vida toda e o tratamento deve acompanhar a vida toda. E, portanto, uma coisa que é absolutamente fundamental é tomar a medicação, cumprir a medicação que for receitada após a alta e não a suspender. Às vezes acontece esse equívoco que é a receita só dá para 6 meses e, portanto, se calhar ao fim de 6 meses posso suspender. Não se pode. Não tem sintomas, as pessoas, estou curado, Exatamente. Não vale a pena continuar. Depois, há que os mesmos fatores de risco que se tinha antes, há que os controlar agora ao máximo. Portanto,
deixar de fumar, fundamental. Controlar a tensão arterial, geralmente através da utilização de medicação. Controlar muito os níveis de colesterol e neste âmbito é inequívoco que tomar medicação para o colesterol salva vidas. Não há dúvidas nenhumas, não há equívocos nenhuns aqui. Tomar medicação para a diabetes, há medicação nova para a diabetes, que nós sabemos que também diminui a probabilidade de se voltar a ter um novo infarto. Depois há algumas coisas que a pessoa não pode controlar, como seja a sua tendência familiar para ter um infarto, mas deve-se, portanto, tentar compensar ao máximo através do exercício físico, nomeadamente exercício físico sobre recomendações médicas, a que se chama reabilitação cardíaca. Porque estes pacientes que têm esta doença não podem fazer exercício físico descontrolado, digamos. Tem que haver um acompanhamento, ou pelo menos um conselho inicial de uma equipa. Devem fazer exercício físico, mas por recomendação médica dentro dos níveis que são recomendados pelo seu médico. E se calhar nunca fez tanto sentido a expressão ginásio para o seu coração. Sim, exatamente. Quem sofreu um infarto agudo do miocárdio poderá reincidir ou há maior tendência para voltar a tê-lo? Sim, a probabilidade existe. A probabilidade é maior no primeiro ano, após ter tido um infarto, e depois vai diminuindo, mas digamos que até aos 3 anos ainda existe uma probabilidade significativa. E isso tem sido o foco de investigação intensa da comunidade médica sobre quais são os medicamentos que se devem fazer de uma forma mais prolongada para diminuir esse risco de voltar a ter um novo infarto. Quem já teve um infarto tem sempre mais risco de ter um segundo infarto do que quem nunca teve. E falando das pessoas que temos estado a falar nos últimos minutos, houve um encontro, dia 14 de fevereiro, o dia do doente coronário, que reuniu de facto os sobreviventes desta doença e foi um espaço de partilha essencial, imagino. Sim, houve uma grande adesão, portanto, dos doentes que foram convidados, a grande maioria aderiu e esteve presente numa manhã inteira, em que se recordaram exatamente quais são os sintomas de infarto, quais são as causas do infarto, como estivemos agora aqui a falar, e depois houve lugar à partilha de quais foram os sintomas que eu tive, liguei 112, não liguei 112, como é que foi o meu atendimento, como é que foi o meu cateterismo. Foi muito curioso e percebe-se que as pessoas ficam de facto muito agradecidas. Houve participantes que já tinham tido o seu infarto há mais de 25 anos e percebia-se que tinham sido muito rigorosos no cumprimento das recomendações da medicação, do exercício físico, deixaram de fumar e que, em alguns casos, até passado algum tempo do infarto, por terem ficado com um estilo de vida mais saudável, até se sentiam mais saudáveis do que antes de ter tido o infarto. Portanto, este tipo de encontros foi no Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, no dia 14 de fevereiro, e também esta campanha que vimos, Cada Segundo Conta, são essenciais para alertar as pessoas que é preciso todo o cuidado com os seus corações. Sim, nós no fundo ensinamos às crianças na escola que devem olhar primeiro para um lado e para o outro antes de atravessar e devem atravessar na passadeira para não serem atropelados. Em Portugal, a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares e, portanto, uma vez que ainda não há um ensino nas escolas muito robusto sobre a principal causa de morte em Portugal, que são as doenças cardiovasculares, fazemos estas campanhas, fazemos-las com todo o gosto, fazemos as vezes que forem precisas para alertar a população. E aqui no canal S+, cá estamos para vos dar voz e para alertar toda a população e ajudar na literacia em saúde. Muito obrigado pelo Miguel convite. Santos, muito obrigado por ter vindo ao Saúde em Dia. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.